Olá pessoal, tudo bem? A guerra entre Israel e Hamas completou uma semana. Infelizmente já morreram pelo menos 3.000 pessoas, dentre elas muitos inocentes e infelizmente muitos civis e, claro, lamentavelmente muitas crianças, que é aquele ser humano pequenininho o qual Cristo nos manda olhar com atenção, porque é neles que nós deveríamos nos inspirar e não na estupidez do egoísmo do mundo adulto. Bom, nós temos uma guerra que certamente é catastrófica, há uma enorme destruição de importante infraestrutura do espaço urbano de Gaza e, o pior, a possibilidade da guerra escalar, não apenas com a ocupação territorial, invasão territorial israelense em Gaza, mas também com atores externos entrando na guerra, a exemplo do Irã, com a sua presença militar que certamente elevaria o nível de tensão na região para patamares astronômicos, que poderia inclusive arrastar os Estados Unidos também para a guerra, conforme estamos observando. Onde esta guerra teria início para começar, mas é difícil sabermos quando terminaria. Torçamos para que não vislumbremos uma guerra tão catastrófica quanto alguns anunciam. Pessoal, antes de tudo, eu gostaria de pedir a você que deixasse o like e se inscrevesse no nosso canal e, claro, compartilhe o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. E você que gosta de geopolítica e quer aprender mais sobre esse conteúdo, não deixe de baixar o nosso e-book Geopolítica para Entender o Mundo, cujo link está aqui na descrição do nosso vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Então, conforme vimos, infelizmente tivemos já uma semana de guerra e o que é pior, não há no horizonte próximo algo que nos mostre que chegaremos à paz nos próximos dias. Vamos torcer para que sim. Nós temos nesta uma semana de guerra, vamos analisar o que foi o ataque a Israel, a resposta israelense, o que isso significa, as repercussões tanto na região quanto no mundo, as repercussões regionais e globais dos diferentes atores geopolíticos que, em alguma medida, se envolvem nessa disputa envolvendo Israel e Hamas. Pessoal, nós temos que o ataque do Hamas se deu a Israel, que foi batizado ali pelo próprio Hamas de Tempestade Al-Aqsa, fazendo menção à sua mesquita, aquela que se encontra em Jerusalém, a terceira mais importante mesquita de Israel. Este ataque se deu no dia 7 de outubro, portanto há 7 dias, que ocorreu pela manhã e no longo do dia. Nós tivemos o ataque sendo feito por ar, terra e mar. Quando nós temos o ataque feito por ar, nós temos que observar duas coisas. A primeira delas é que o ataque se deu através dos mísseis, aqueles que o Hamas lança desde Gaza contra as cidades ao sul de Israel, e naquele momento teria sido pelo menos 2.500 mísseis lançados pelo Hamas, e ao mesmo tempo o Hamas utilizou alguns equipamentos de sobrevoo para entrar no território de Israel e eventualmente cometer ali os atentados. É claro que esta foto não está mostrando os guerrilheiros do Hamas entrando em Israel, mas sim é um passeio turístico. Mas de qualquer maneira, para que nós tenhamos exemplo do paraglider que foi utilizado pelo Hamas para entrar no território israelense. Temos que, além disso, o ataque se deu também por terra, a infiltração no território de Israel através do rompimento de barreiras e também pelo mar. Só que o ataque por parte do Hamas por mar se mostrou muito ineficaz e não surtiu efeito positivo para o Hamas no caso. O resultado, infelizmente, disso foram que 900 civis morreram, pelo menos. Além do mais, nós tivemos uma quantidade bastante significativa de pessoas sequestradas. Inclusive, entre aqueles que morreram, infelizmente já se constatou que 3 eram de nacionalidade brasileira, o que é certamente muito triste, o que evidencia que o objetivo do Hamas não era necessariamente atacar apenas judeus, ou no caso israelenses, mas sim atacar qualquer cidadão que estivesse eventualmente na rave. Poderíamos ter, inclusive, naquela rave, algum cidadão do Egito, ou mesmo algum cidadão da própria Cisjordânia, sendo ele, portanto, palestino, se é que não havia. Mas não se relatou, por enquanto, nenhuma morte de nenhum cidadão palestino ali no contexto do ataque que o Hamas perpetrou contra Israel nesse contexto, que foi um ataque totalmente sem um foco objetivo, que não fosse apenas a destruição, o sangue frio, do modo como foi feito ali.
E tivemos aí, conforme falávamos, uma centena de sequestrados, os quais foram arrastados para a faixa de Gaza. A resposta de Israel vem se dando aí no decurso desses últimos 7 dias. Nós temos que Israel chama a sua resposta de Operação Espadas de Ferro. É uma operação profundamente forte, sem dó nem piedade. Pelo menos Israel está agindo dessa maneira desde o primeiro momento, quando começou a agir contra a faixa de Gaza, em especial com o objetivo de destruição do Hamas, mas colateralmente destruindo muito da infraestrutura e afetando negativamente a vida de milhares, que não milhões de pessoas que vivem na região da faixa de Gaza. Certamente Israel está agindo numa fúria gigantesca. E aí alguns vão dizer que Israel está agindo com uma força desproporcional, tudo bom, em relação a Gaza. Este é um ponto importante, inclusive a própria ONU tem adotado essa postura de que a resposta israelense é desproporcional em relação à força que Israel tem quando se considera a força que tem o Hamas ou qualquer outro grupo terrorista que atue no território de Gaza. Mesmo porque o efeito colateral é negativo, de modo que pelo menos 700 crianças já morreram, infelizmente, à medida que vem se desdobrando esta guerra. Então, a compreensão é que é desproporcional. Notem vocês que quem assim diz são instituições como a ONU, a exemplo do próprio Secretariado-Geral das Nações Unidas, o Antônio Guterres, que tem essa postura. Ao mesmo tempo, a gente considera também que se Israel não demonstrar um ataque forte e firme contra o Hamas, certamente Israel, que é cercado por outros grupos terroristas que não gostam e não aceitam a existência de Israel, veriam que a resposta de Israel não foi tão forte e se sentiriam muito mais à vontade para planejar eventualmente e atacar Israel no futuro. Então nós temos aqui duas interpretações do que está acontecendo. A perspectiva de que a resposta de Israel, militarmente falando, é superior à necessária quando se trata do grupo Hamas, que é um grupo militarmente muito inferior ao exército, às forças militares de Israel. Entretanto, como no mundo da geopolítica e da guerra existe também a propaganda e a simbologia, há esse debate importante de que se Israel não fizer um ataque firme e forte, buscando cortar a cabeça de seu inimigo, certamente isso dará muito fôlego e inspiração para que outros grupos vejam numa ação temerária de Israel um país fragilizado. Então Israel está buscando mostrar força também. Este é um ponto importante. Deu para perceber que nós temos uma interpretação. Eu não estou dizendo que o que Israel está fazendo é certo. Eu estou tentando interpretar o que está acontecendo. Muito bom. Nós temos aí 7 dias de bombardeio que Israel vem levando adiante ao território de Gaza, conforme nós estamos assistindo. E Israel leva adiante um bloqueio total a Gaza, proibindo, no caso, o fornecimento de água ao território de Gaza, bem como também cortando a eletricidade, o acesso de energia elétrica. E, claro, dificulta muito o acesso de bens essenciais, ainda que seja ajuda humanitária, para o interior do território de Gaza. Além disso, nós temos uma ordem por parte de Israel para que toda a porção norte do território de Gaza, onde habita ali pelo menos 1 milhão de habitantes, seja evacuada. E aí você assiste, portanto, as populações correndo em direção ao sul da faixa de Gaza, mas sem grande sucesso, mesmo porque mostrou-se aí na imprensa internacional fotos aéreas onde o Hamas estaria dificultando a fuga de pessoas da região norte em direção ao sul na faixa de Gaza, o que nos fica bastante claro que os civis estão, infelizmente, no meio do fogo cruzado e sendo usados, infelizmente, como bucha de canhão. Temos aí uma ordem de evacuação, população busca se deslocar para o sul de Gaza, não necessariamente a sua vida melhorará, mas certamente isto faria com que a população não estivesse sob a mira dos mísseis que caem em alvos do Hamas, mas que têm efeitos colaterais e acabam destruindo quarteirões inteiros no território de Gaza. Isto porque nós temos uma possível intervenção militar por terra que ocorreria em Gaza por parte de Israel. A última vez que Israel entrou em Gaza foi no ano de 2014. A propósito, naquele ano, o próprio Brasil disse que Israel
agia de maneira desproporcional, ao passo que Israel diz que desproporcional naquele momento teria sido 7-1, fazendo menção à derrota que o Brasil teve na Copa do Mundo quando perdemos para a Alemanha. Foi um comentário israelense totalmente maldoso e estúpido em relação ao Brasil. Esta que é a realidade, mas nem é o nosso caso aqui, tudo bem? Mas, voltando, nós temos Israel, portanto, de certa maneira, levando adiante ou ordenando que a população saia da região norte de Gaza, justamente porque há no horizonte a possibilidade de uma incursão militar por terra. Até agora não aconteceu, vamos torcer para que não aconteça e que sim, chegue a paz antes disso acontecer, porque o número de pessoas que infelizmente pode morrer pode exceder mais e mais ainda, chegando a 10 mil em pouco tempo. Aqui nós temos uma foto que nos evidencia a destruição de infraestrutura urbana no território de Gaza. Vocês olhem no horizonte, vocês veem claramente o quanto nós temos uma porção geográfica territorial urbana densamente povoada. Vocês veem isso a partir da fotografia. Aqui nós temos uma característica importante no nosso vídeo, inclusive no nosso curso de geopolítica, que é analisarmos o mundo a partir do mapa. O mundo no mapa, mas não só isso. Observar a partir das imagens o que elas significam em termos de ocupação territorial. Quando você tem uma grande concentração urbana, prédios que excedem 5, 6 andares, vocês têm ali certamente uma enorme densidade demográfica e milhares de pessoas vivendo em pequena extensão de quilômetros quadrados, o que certamente, quando bombardeada esta região, infelizmente leva a um número muito alto de pessoas afetadas, sejam porque se ferem, seja porque perdem suas residências e assim por diante, não é? Infelizmente, às vezes até perdem a vida, enfim. Bom, avançando, repercussões regionais. Como que se repercutiu no contexto do Oriente Médio o ataque feito pelo Hamas e eventualmente os bombardeios que Israel tem feito a Gaza? Nós temos aqui um aumento de tensão muito séria envolvendo Irã e Israel. Nós temos arquirrivais importantes naquela região. Israel, inclusive, é um país que se opõe ao projeto nuclear iraniano. Quando o governo dos Estados Unidos saiu do acordo do Irã, no contexto do governo Trump, Israel apoiou, assim como a Arábia Saudita, porque não veem com bons olhos um Irã muito forte militarmente, menos ainda um Irã com bombas atômicas. Inclusive, muito se discute que o Irã é quem financia grupos como o Hezbollah e o Hamas, por exemplo, e certamente o Irã estaria por trás do atentado feito pelo Hamas contra o Estado de Israel. Existe essa discussão, o que faz com que as tensões entre Israel e Irã aumentem de maneira significativa, podendo jogar os dois países numa guerra. Repita-se, tomara que não. Tiroteios e bombardeios também ocorrem no sul do Líbano e norte de Israel, envolvendo aquele grupo que atua no território do Líbano, que é o Hezbollah. Nós falamos dele aí nos nossos vídeos recentes. Israel bombardeia também o aeroporto em Alepo, no território da Síria, justamente porque é um importante cruzamento de fornecimento de armamentos e ajuda por parte do Irã para a Síria, para o norte, para o Líbano e também eventualmente para o Hamas. Então, Israel bombardeia o aeroporto de Alepo. Vejam vocês, Israel está bombardeando o sul, que é o território de Gaza, com o objetivo de destruir o Hamas. Nós temos Israel trocando tiros e também jogando bombas no território do sul do Líbano, onde você tem o Hezbollah, e na Síria, também país vizinho a Israel, nós temos um bombardeio em Alepo, certo? No aeroporto especialmente. O objetivo de Israel é destruir a infraestrutura por onde há apoio do Irã a esses inimigos de Israel. Em outras palavras, Israel luta somente contra o Hamas? Fica aqui a pergunta. A gente vê que não é somente contra o Hamas que Israel está em guerra neste atual momento. A Turquia, importante país na região do Oriente Médio, criticou bastante a postura de Israel, achando-na desproporcional e, além do mais, criticou os Estados Unidos, que
mandaram lá o seu importante navio de guerra, o porta-aviões lá, Gerald Ford, em direção ao Mediterrâneo. Não é? Nós analisamos tudo isso aqui no nosso canal. E na Jordânia houve protestos contra Israel. O detalhe curioso da Jordânia é que este país é fronteiriço com o território de Israel e com Cisjordânia. E o que acontece? Houve uma onda de manifestações tão grande na Cisjordânia e esta população se movimentou em direção à fronteira. Se essa população entra no território de Israel, é difícil prevermos o que aconteceria. Qual seria o nível de barbaridade e violência que ocorreria caso a população da Jordânia entrasse no território de Israel. Tudo bom? Ainda bem que não entraram e as coisas se minimizaram ali, pelo menos por enquanto. Nós temos aqui um mundo no mapa para que nós tenhamos clareza onde está Israel e a importância do território da Jordânia. Aqui, ó, fronteira ao território de Israel e também aqui, ó, em vermelho, que eu acabei de circular com vocês, o território do Cisjordânia. Perfeito? Olhando ainda no mapa, nós temos aqui ao norte de Israel o Líbano, a Síria e aqui eventualmente o Irã. Então há um arco chamado aqui Arco da Resistência de mútuo apoio envolvendo Irã, Iraque, Síria e Líbano e grupos nesses territórios que se opõem à existência de Israel. Tudo bem? Temos aqui, por fim, analisemos as nossas repercussões internacionais. Como que tem se dado a repercussão internacional? O Brasil mesmo é um país que, infelizmente, teve vítimas no atentado do Hamas. O Brasil é um país que tem pessoas de nacionalidade brasileira que foram repatriadas para o Brasil desde Israel. A posição do Brasil é que o que o Hamas fez é inaceitável, mas o Estado de Israel e os palestinos devem buscar uma criação de dois estados que sejam pacíficos, tudo bem? Então, esta a postura do Brasil importante, tudo bom? Além do mais, o Brasil também propõe um corredor humanitário, certo? Houve, por parte de Israel, inclusive, a esperança de que o Brasil fosse mais contundente e crítico de maneira mais assertiva contra o Hamas. Tudo bem? O Brasil foi mais polido, e mesmo porque o Brasil não compreende em termos diplomáticos o Hamas enquanto grupo terrorista, e por este motivo o Brasil não se refere ao Hamas como grupo terrorista, mas sim combatente, isto em termos diplomáticos, porque o Brasil parte da perspectiva de que o Hamas, a princípio, é um grupo que buscava o reconhecimento por parte dos palestinos, da criação da Palestina e assim por diante, e não necessariamente um grupo militar. Mas as ações de verdade que nós vimos do Hamas, vamos combinar, né, gente? Não ajudaram nada ou em nada a causa palestina. Distanciaram talvez ainda mais a possibilidade da criação do Estado palestino. Muito bom. Estados Unidos e países europeus, Alemanha, França, Reino Unido, apoiam Israel. Rússia tem uma perspectiva de crítica que Israel age desproporcionalmente e, claro, vai discutir a criação de um corredor humanitário, assim como o Brasil também propôs. Secretário-Geral das Nações Unidas, conforme nós falamos já no vídeo, vai criticar a posição de Israel de modo desproporcional e vai discutir ainda o cerco total. Outras instituições internacionais, da ONU inclusive, do guarda-chuva da ONU, vão criticar Israel. Agora, a União Europeia apoia, mas critica o excesso, ok? O modo como Israel tem agido em excesso no território ali em Gaza. Além do mais, a China também fala em corredor humanitário. Nós temos que, deste cenário internacional, é curioso que os países em si, a Alemanha, a França, Reino Unido, têm demonstrado forte apoio a Israel, não é? E claro, os Estados Unidos. Em especial, alguns estão até analisando que é o G7 que tem apoiado Israel. Tudo bem? Espero que nós tenhamos compreendido qual que foi, infelizmente, o atentado, a resposta e quais as repercussões e o quanto isso pode escalar para uma empreitada militar terrestre israelense e uma fagulha pode estourar e explodir e mais países entrarem na guerra, conforme estamos observando, um nível de tensão lá em cima. Repita-se, algumas vezes no vídeo eu falei, tomara que não, que nós consigamos chegar ao caminho da paz. Nesta guerra, o único partido que nós podemos tomar, além, claro, de solidarizar com as vítimas inocentes, é também o partido da paz. No mais é isso. Se você chegou até aqui e quer aprender geopolítica com uma metodologia única, com aulas gravadas, aulas ao vivo e grupo de discussão no WhatsApp,
conheça o nosso curso Geopolítica para Entender o Mundo, cujo link está na descrição do nosso vídeo. No mais é isso. Conforme sempre digo a vocês, respeitem a geografia e até mais. Tchau, pessoal.